Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Evanilson. Estamos aqui com mais uma teleaula, com mais uma observação bíblica, curiosidade bíblica, para abençoar o seu dia, a sua vida e enriquecer o seu ministério, tá certo? Estou aqui com mais uma observação. Gostaria de convidar você a pegar o seu exemplar bíblico e abrir a sua Bíblia no Evangelho, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Tá certo? Vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores ou mestre. Tá certo? Então, eu gostaria de entrar num detalhe, numa aula sobre numerologia bíblica ou gematria bíblica, melhor dizendo. Que alguns números, Deus sempre usou os números ao longo do tempo. Então, eu quando estou dando aula, sempre falo dos números de 1 até, enfim, cada número tem uma representatividade, tem um significado muito importante. E hoje eu vou falar sobre o número 5, baseado no texto bíblico. Eu quero que você pegue a sua mão e abra assim comigo, para você entender esse mistério. Número 5 na Bíblia é o número da graça. Por quê? Fala dos 5 ministérios. Você pode ver uma observação lá no tabernáculo, quando Deus manda os sacerdotes trabalhar a área dos sacerdotes, que era no tabernáculo tinha o átrio, e tinha outro pavimento que era o lugar santo e o santo dos santos. Ou seja, eram 3 pavimentos. No átrio, quem trabalhava praticamente eram os levitas. E no segundo pavimento, no lugar santo, quem trabalhava eram os sacerdotes. Por isso que na entrada desse pavimento, do lugar santo, havia 5 colunas. Havia 5 colunas. E esses 5 aponta para o número da graça que haveria de vir, que a graça começa depois da ressurreição de Cristo. Então começa a dispensação da graça. E o número da graça é representado no número 5. Por quê? São os 5 ministérios que operam na igreja. Quais são? Que a gente falou? Que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre ou doutores. Então abra sua mão. Esse dedo representa o dedo do profeta. Porque o profeta ele aponta onde está o pecado. Tá certo? Então esse dedo é o dedo do profeta. É um ministério que age na igreja. Toda a igreja precisa ter profeta. Porque a igreja que não tem profecia, ela se corrompe. Então na igreja precisa de um profeta. São pessoas inspiradas por Deus que precisam atuar na igreja. Então esse dedo representa um profeta, porque ele aponta onde está o pecado, tá certo? Esse dedo aqui, maior, ele representa o evangelista. Qual é a função do evangelista? O evangelista ele vai a campo, ele abre igreja, estrutura a igreja e depois sai. E quem é que vem depois? É o pastor, que é esse dedo. É o dedo da aliança. É aquele que tem a comunhão íntima, pessoal com as pessoas. Então, depois que o evangelista abre a igreja, estrutura a igreja, é colocado o pastor, que é o dedo da aliança. É aquele que tem a comunhão íntima com o povo. Tá certo? Depois é esse dedinho. Você já reparou que os homens antigamente, e ainda existe até hoje, já reparou que eles deixam a unha do dedinho crescer? O que eles usam? Eles limpam a orelha. É uma coisa meio nojenta, mas a gente sabe que existe, não é verdade? Então eles limpam, ou seja, o mestre, através do seu conhecimento bíblico, experiência com Deus, ele consegue tirar a heresia do meio da igreja. Tá certo? Por isso que esse dedo representa o dedo do mestre. Toda igreja precisa ter um mestre. E tem igreja que às vezes não tem um doutorado, não tem um homem muito instruído na palavra. Quem é usado no conhecimento é o presbítero. Toda igreja tem um presbítero. E a função do presbítero é exatamente
tenham também um conhecimento bíblico. Então, esse ministério de mestre precisa ter na igreja, porque o mestre, ele, através do conhecimento, ele tira a heresia do meio da igreja, tá certo? E esse dedo aqui, você pode reparar que ele pega, ó, todos os dedos. Isso aqui representa o apóstolo. O que é o apóstolo? É um homem completo. Ele tem hora que, se ele precisar, ele é profeta. Se ele precisar, ele abre e estrutura a igreja. Se ele precisar, ele apacenta. E se ele precisar, ele também ensina e tira a heresia do meio da igreja. Então representa um homem completo. Hoje seria que um pastor presidente, um homem completo, um homem que sabe agir em todas as áreas. Então por isso que a igreja, ela precisa desses 5 ministérios. Ela precisa de um homem completo, que saiba fazer tudo, que seja polivalente. Mas a igreja também precisa de profeta, precisa de evangelista, precisa de pastores e precisa de mestre. Tá certo? Então toda vez que você abrir a sua mão e ver seus dedos, você saiba que cada um dedo representa uma ação na igreja, um ministério. E 5 na Bíblia representa o número da graça. Tá certo? Que Deus te abençoe. Até o próximo televídeo. E eu quero informar que em pouco tempo teremos o nosso canal no YouTube, onde as pessoas podem comentar e fazer pedidos de observação bíblica, para que a gente possa juntos crescer e o nome do Senhor ser glorificado. Tá certo? Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até a próxima.